No dia 9 de março desse ano, na cidade de Planaltina, Distrito Federal, Brasília, fomos todos surpreendidos com uma situação bastante inusitada. Pelo menos não, não me lembro de uma situação semelhante a essa tido sido divulgada nos últimos anos ou em algum outro momento. O caso em que uma mulher ela acabou se envolvendo sexualmente com um homem de 48 anos de idade em situação de rua. Durante o ato sexual, durante a ação, seja ela qual tenha sido, eles foram surpreendidos pelo marido, né, o esposo dessa mulher, e esse homem de 31 anos, um personal trainer, ele acabou agredindo violentamente esse homem em situação de rua. Eles foram flagrados dentro do carro da mulher. Ok. A situação foi essa, né? Então o homem agredido foi parar no hospital com vários ferimentos no rosto, pelo corpo. O marido, o agressor, até então, agressor, ele foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência. A mulher, ela foi encaminhada a uma clínica psiquiátrica, pelo que consta as informações até a presente data. Hoje dia, hoje dia 25 de março, certo? Até aí tudo bem. Ok, um caso estranho, esquisito, mas que será apurado pela polícia, né? De acordo com as investigações, acredita-se que chegará-se então a um denominador comum, a um resultado, a um o que foi isso afinal de contas. Ok, acabou o vídeo, tal. É. Isso se esse caso não tivesse tomado uma proporção gigantesca. Gigantesca nos meios de comunicação, nas mídias sociais, nos canais sensacionalistas, nos memes que tomaram conta da internet e também em canais sérios, em locais sérios. É sobre isso que eu quero conversar hoje. É sobre isso que eu chamo vocês aqui para o nosso canal para conversarmos um pouquinho, para refletirmos um pouco sobre não o que aconteceu. O que aconteceu está lá. Pela polícia será averiguado então o que gerou tudo isso. Mas e depois, né? E agora? Com relação a esses personagens que foram envolvidos nessa história, qual é a situação? Quero convidar então a uma reflexão sobre alguns pontos, sobre por que, principalmente, tomou-se uma proporção tão grande como a que tomou. Legal? Próximo, próximo não. Logo após a vinheta, então, retornamos com essa reflexão. Daqui a pouquinho nós retomamos. Aguarda aí. Pois é, uma mulher muito bonita, né, que frequenta academia, um corpo muito bonito de fato, seu esposo, um personal trainer também, um homem muito bonito, muito elegante, com um corpo muito bem definido, e um homem de 48 anos de idade em situação de rua. Né? Como alguns inclusive falaram, que eu tive o desprazer de escutar, um mendigo. Só uma questão, a palavra correta é mendigo. Mas nem isso a gente coloca. Hoje é mais correto dizer que é uma pessoa em situação de rua. Nem mendigo e nem morador de rua. Tá certo? Ok. Então o que acontece? Ah, em primeiro momento houve então o vazamento de um áudio que a princípio foi a declaração, o testemunho, enfim, as palavras da mulher envolvida nessa situação. Em que ela dizia, em que ela nesse áudio ela colocou que via nesse homem a presença de Deus, que ela olhava para esse homem, o qual estava mantendo relação sexual, carinhos, intimidades no interior de seu carro, inclusive, ora como se fosse o seu esposo, ora como se fosse Deus. Aí já me perguntaram, Alex, será que isso foi um surto psicótico?
Primeiro ponto. O que é um surto psicótico? Né? O que é um surto? Ao contrário do que muitos pensam, surto não é a mesma coisa de chilique, de piti. Surto é quando uma pessoa rompe a bolha da. Para ficar mais simples, quando a pessoa rompe a bolha da realidade. Ela rompe o que é, quebra então os limites do que é realidade, do que é imaginação, né? Um delírio. Uma pessoa. Vamos pegar o depoimento dela, as palavras dela, como real. Então, ela olhava para um homem em situação de rua e nele ela via o rosto do marido. Nele ela via Deus. Não era nem o marido e não era nem Deus que estava ali mantendo relação sexual com ela. Era uma outra pessoa. Pode ser considerado isso um surto? Olhando à distância, não avaliando, não explorando mais, diria que sim. Ela rompeu com a realidade. A realidade qual era? Quem estava na frente dela, com ela, à frente dela ali, enfim, não era nem Deus e nem o marido dela. Era uma outra pessoa. Essa é a realidade. O delírio, a imaginação, esse surto, então, era Deus que estava com ela. Era o marido que estava com ela. Então, para ela, tudo bem, ok, tá valendo. Então vamos lá. Primeiro o marido veio a público e deu a versão dele. Olha, ela não estava bem, ele, homem, né, se aproveitou dessa vulnerabilidade dela. Então, por isso que eu o agredi. Tanto que o boletim de ocorrência foi feito em legítima defesa de outrem. Vai ser averiguado, vai ser avaliado, enfim, mas a princípio, ok. Aí tudo bem, a princípio, ok, tudo certo, foi feito umas piadinhas, foi feito uns memes espalhados, né? Alguns vídeos de comédia, um pouco de mau gosto, mas enfim. Sobre esse caso já estava meio que esfriando. Até que vem a público o direito de resposta, uma entrevista feita num canal da internet do homem, da terceira parte envolvida na questão. Ele deveria ter o seu direito de resposta preservado, garantido? Sim, claro que sim. Tanto que perante a polícia, perante as autoridades policiais como um todo, judiciais, ele vai ter que ser ouvido de alguma forma. Porém, o que eu vi nisso? Uma narrativa, ok, cômica, trágica, uma narrativa de superexposição da imagem da mulher, uma ridicularização da situação e que isso não vai acabar nem tão cedo. Por quê? Ah, Alex, mas daqui a pouco o pessoal esquece, tudo bem. Ok, o pessoal esquece, mas e as pessoas envolvidas? E o corno da história? E a adúltera do caso, a mulher sem honra, a mulher sem moral, como que fica? A mulher que foi exposta para o mundo, posso dizer assim, como é que fica? Né? Como é que vai ficar então para esse casal? Se não me falha a memória, eles têm uma criança, um filho em comum, ou tem um filho, enfim. Como é que vai ficar essa criança então? Como é que vai ficar para essas pessoas poderem sair à rua, terem suas vidas normais? Isso não é pensado. Principalmente porque estão espetacularizando a situação. Vários memes, várias brincadeiras, vários isso, vários aquilo. Ridicularizando a figura feminina. Será que nós sempre iremos ver situações como essa? Será que nós sempre estaremos diante de situações quando existe uma mulher envolvida, homens, enfim, em que a mulher sempre vai ser o objeto, a coisa, sempre vai ser, sabe? Então quer dizer, a pessoa em situação de rua, o homem em situação de rua está sendo colocado como o cara. Não, foi lá e pegou mesmo. O outro homem, o corno, o trouxa, o otário. E a mulher, a vagabunda que quis transar com o primeiro que viu na frente. Um mendigo, ainda por cima.
Um homem sem instrução, um homem de aparência física bem diferente da do seu marido, né, do porte físico dela, inclusive, ou seja, uma pessoa que, sim, também com sua vulnerabilidade, não vamos descartar isso, claro, também tem que ser dado uma atenção, mas não assim. A atenção que essa pessoa tem que ter com ela, como todas as outras pessoas em situação de rua, que essa população aumentou muito, inclusive nos últimos 2 anos, vamos colocar assim, colocar dessa forma, em função de tudo que vem acontecendo no nosso país, é a questão de crise financeira, é a questão de crise sanitária, é a questão da dificuldade que hoje todos nós estamos tendo em sobreviver, questões de subsistência, inclusive, tá, com alimentação, com medicação, enfim, ok. Mas dar essa exposição a essa pessoa vulnerável socialmente, em detrimento da hiperexposição de uma mulher que, sim, diante das situações, até esse momento, eu, Alex, como psicólogo, acredito, ela pode ter entrado em um rompimento da realidade, né? Ela pode sim ter entrado em surto. Então, se ela estava em surto, estava vulnerável, sim, ele é um agressor sexual. Não dá para dizer nada com muita certeza agora? Não, não dá, em função, inclusive, da tentativa de se preservar a integridade emocional, a integridade pessoal, a integridade física dessa mulher, ela está reclusa numa clínica psiquiátrica para tratamento do seu quadro emocional. Amanhã ou depois lança alguma coisa, informações, notícias que tudo era mentira, ela quis fazer mesmo. Ok, tudo bem. Até esse momento, a minha posição é essa. Agora, como eu coloquei no começo, outros casos que aconteceram. Ok, um meme que foi muito divulgado um tempo atrás, alguns anos atrás, é o Já Acabou, Jéssica? Né? Uma briga de duas adolescentes na porta da escola, uma das meninas apanhou tanto, levantou e falou: Já acabou, Jéssica? Tipo, meu, para, deixa eu ir embora, chega. Essa menina teve que sair da escola, entrou numa depressão muito grave e segue em tratamento até os dias atuais. Certo? O caso lá do gordinho da Saveiro, todo mundo deu muita risada, de repente até eu também. Mas e como que ficou aquele caso? Como ficou aquela situação? A exposição de uma mulher na rede social, na internet, em função de uma situação que, na boa, pode acontecer com qualquer um. E acontece muitas vezes durante o dia. Tudo vai ter que ir para a internet, tudo que vai ter que ter essa hiperexposição, independente e não pensando, inclusive, nas consequências que pode acarretar para as pessoas envolvidas. Vocês entenderam? Outro caso também que soltou na internet uma situação de que uma mulher em determinado local era uma agressora sexual. Linchamento literal de uma pessoa que não tinha nada a ver. Porque alguém achou engraçado, alguém achou legal, vou fazer um meme. Fez a exposição dessa pessoa, agregado à imagem dessa pessoa, um crime. A pessoa foi morta na rua. Sabe? A internet ela é legal, eu faço uso da internet, estou aqui me comunicando via internet, mas nós temos que tomar muito cuidado. E principalmente, uma coisa que me enojou. Esse morador de rua, desculpa, termo incorreto, esse homem em situação de rua, ele após a entrevista, ele já foi sondado por 4 partidos políticos para ser lançado como deputado nas próximas eleições. Espera aí, calma. O que está acontecendo? A que ponto nós chegamos? Ele também é uma vítima? Ok. Tá, vamos pensar da forma mais ampla possível. Também é uma vítima. Então, é justo alguém se aproveitar dessa vulnerabilidade, dessa situação como um todo, para envolver política nisso também? E como fica a situação dessa mulher? Como fica a situação dessa família? Essa mulher tem um esposo, essa mulher tem filho.
Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem amigos? Como é que fica? Essas pessoas já pararam para pensar um pouquinho na situação das outras partes envolvidas antes de sequer pensar em fazer algum tipo de brincadeira nesse sentido? Ah, mas estão fazendo só com o cara lá. Não importa. Não importa. Vocês lembram de um personagem que tinha no Pânico? Acho que era Zika o nome dele, né? E depois foi descoberto que é uma pessoa que surgiu numa das reportagens lá do Pânico, que particularmente falando, enfim, e que ele era um torcedor do Corinthians, ele tinha um jargãozinho, falava alguma coisa ali, e que o Pânico se aproveitou, essas pessoas se aproveitaram tanto dele em função da mídia para ganhar dinheiro em cima dele, ganhar divulgação em cima dele. Depois foi descoberto que ele era um dependente químico, ele tinha questões de transtornos mentais, e em determinado momento, quando não mais tinha interesse, ele foi deixado de lado, foi abandonado, sabe? E tantas outras situações que já aconteceram nesse nosso país. E parece que nós não aprendemos. Fica a reflexão. Acho que nessa situação todos são vítimas. E ao mesmo tempo, também existem culpados. Quem de fato é vítima? Quem de fato é culpado perante a lei? Isso será averiguado. E no tempo certo, no momento, na ocasião certa, isso virá. E ou não, mas nesse momento é uma situação muito delicada fazer o que está sendo feito. Vamos pensar mais no ser humano. Vamos pensar mais nas pessoas. Aquilo que agride o outro não é brincadeira. É agressão mesmo. Vamos tomar cuidado com isso. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Valeu mais uma vez. Até nosso próximo vídeo. Fiquem bem e até lá.